Bom, pessoal, então, primeiramente, obrigado aí para todo mundo que está dispondo do seu tempo aí para a gente fazer esse lançamento, esse papo, né? A ideia aqui é apresentar um pouco do conceito do que a gente está desenvolvendo, qual que vai ser o time frame, também, logicamente, dar um benefício aí para quem está aí, né? Eu acho que isso é super massa. E, e no final aí, a gente chegar num contexto aí de se isso é que o mercado, vocês estão precisando, né? De que é a opinião de vocês, logicamente, né? E, cara, eu acho que é uma empreitada que a gente quer criar bem legal, é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa para imediatista, simplesmente, que a gente vai fazer e vai acontecer essa semana, todo mundo vai fazer o curso e vai sair foda. É uma mistureba de coisas, vocês vão ver, e a história, né, de profissional para profissional. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é a gente se apresentar, né? E como está em ordem alfabética, eu vou deixar o meu amigo Proteus começar se apresentando. Fala aí, pessoal. Meu nome é Felipe Espósito, o pessoal me conhece aí como Proteus. Hoje eu sou pesquisador sênior na TNT Security, né? A gente trabalha bastante com Cloud Security, consultoria nessa área. Tenho aí alguns anos já, há mais de 10 de experiência, principalmente na parte defensiva, na parte de threat hunting e resposta a incidentes. Pronto, acabou a escuridão. Tá. Não, tá sem Não, som, você não mas... está com som. Bom, o próximo aí acho que é o Renato, então, se apresentar. Sou Renato Fontana, sou de Brasília, trabalhando pelo menos uns 10, 12 anos com monitoramento e detecção de intrusão, e ultimamente focado mais na parte de threat hunting, threat intelligence. Estou trabalhando agora num banco holandês, que é o Banco ING, como Threat Hunter Lead, né, para praticamente, né, em visão, um aspecto global. Tá melhor agora o microfone? Dá para ouvir, né? Ou tá muito baixo? Cara, dá para ouvir, mas não tá alto e Dá claro. para ouvir. Deixa eu aumentar o gain aqui, que eu acho que vai dar para aumentar legal. Pronto. Estava falando, então hoje eu estou no Banco ING, na Holanda, vim para cá só para fazer um mestrado e terminei meu mestrado, estou aqui há 10 anos praticamente, né? Então, trabalhando nessa parte defensiva e né, na parte mais, não só do que geralmente bate num SOC, mas na parte mais de engenharia de detecção também, e alguns níveis mais acima em comportamento, né? Então, praticamente onde eu estou focando ultimamente. Bom, e eu, aqui, por último, mas não menos importante, eu sou o Rodrigo, né? Rodrigo Montoro, eu sou conhecido como Spooker, né? No Twitter, Spooker Labs. Hoje eu trabalho na Tempest Security, né? Acho que é a maior empresa de segurança aqui do Brasil. O legal da Tempest é que ela tem uma cobertura ampla, né? E eu trabalhando lá com pesquisa, eu acabo navegando, estou navegando entre vários times, né? Então tem a parte de SOC, tem a parte de Detection Engineering, tem a parte de nuvem, tem a parte de Threat Intel, e tem consultoria, e tem a Tempest é um mundo inteiro de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Até tem várias vagas lá, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver, né? E tem um passado aí bastante focado em segurança defensiva, né? Eu acho que desde sempre eu comecei com segurança defensiva. Peguei gosto em apanhar, né? Porque segurança defensiva só apanha, a gente nunca bate, né? Tipo, eu brinco sempre rock balboa, né? A gente apanha, 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 mas no final a gente tenta ganhar a luta, né? E trabalhei em outras empresas, Spider Labs, trabalhei na Conviso, trabalhei na Tentico Proteus, trabalhando com desenvolvendo ferramenta de threat intel, já trabalhei com pesquisa de UTM e tenho, vamos dizer, um caminho longo aí. Sou o mais velhinho aqui da turma. E
E bom, passado as nossas apresentações, para todo mundo saber quem vão ser basicamente, os instrutores iniciais, a gente pode falar, porque a gente tem também uma meta de ter mais gente, né? Só que a gente está começando com os nossos conteúdos, e logicamente a gente vai, logicamente, estender isso, vai ter mais gente aí, possivelmente no futuro, não sei se próximo ou longo, né? Vai depender de como as coisas caminharem. Trazendo outros conteúdos, até porque a gente não consegue cobrir todos os conteúdos possíveis e imagináveis, e tem coisas que fogem do nosso know-how mais específico, né? Os nossos motivadores para criar isso, né? Se alguém quiser falar, fica à vontade aí, Renato e Proteus. Mas acho que o primeiro passo é a falta de profissional em defesa, né? Eu acho que se você pegar hoje, Blue Team está um pouco mais na moda, né? O nome está ali aparecendo mais forte. Só que é um negócio meio recente, né? Eu acho que a parte de defesa, ela sempre foi muito relacionada a comprar caixas, né? Eu vou comprar um produto A, um produto B, um produto C, vou colocar lá, vou fazer certificação daquele produto e eu estou fazendo a segurança, a defesa da minha empresa, né? Não tem nada de problema você comprar o produto A, B, C, comprar uma caixa, usar ela. Isso aí não tem nenhum problema. Mas, assim, o mercado ele foi muito desenvolvido em cima disso, né? Então, acho que muitas vezes a gente vê que falta, de repente, uma base em outras coisas não produtizadas, né? Que justamente pode transformar o uso do produto numa coisa mais efetiva, né? Então, assim, e logicamente o glamour de ofensivo sempre atraiu muito mais gente do que propriamente você trabalhar em defesa, né? Então, eu acho que hoje já existe um gap bem grande, não só fora do país, como no Brasil. Assim, se você procurar. Eu vira e mexe, alguém me pergunta se eu conheço alguém de Blue Team para indicar, né? Tipo assim, a resposta é: tá complicado para contratar, para achar, né? Porque é um conhecimento muito amplo, né? Daí também a falta de profissional, né? Essa é uma da demanda muito grande. A parte de financeiramente inviável fazer os cursos, na sua maioria defensivos, eles são extremamente. A grande maioria é fora do país. E já era caro quando o dólar estava 2, 3, agora com o dólar 5 é tipo assim, caro é só o apelido, né? Porque os cursos mais focados, na sua grande maioria, são os da SANS, né? Acho que é o maior instituto aí do mundo de treinamento, e os conteúdos deles geralmente são os que mais têm essa parte de Blue também, né? E a gente está falando, na média, aí, curso de uma semana, 5 a 7 mil dólares, né? Então, assim, para quem está iniciando é totalmente inviável, e para quem já está há bastante tempo tipo inviável também, né? E pouquíssimas empresas no mundo vão te pagar para fazer um curso da SANS. Assim, no Brasil, né? Pouquíssimas empresas do Brasil vão te pagar para fazer um curso de 7 mil dólares, né? Tipo assim, é um investimento bem alto e, logicamente, tem a viagem ainda, né? Tudo. Hoje, na pandemia, você fala, vou fazer online, mas acho que o melhor investimento da SANS é o network que você faz durante o treinamento, né? Então, você pagar 6, 7 mil dólares para fazer um treinamento online da SANS acho que é perder dinheiro, tipo, dinheiro em dobro, né? A barreira linguística, né? Especialmente assim, a gente tem um foco, a gente tem conteúdos para todos, a gente vai ter conteúdos para todos os níveis de profissional. Só que o nosso grande iniciador de querer criar essa academia de botim e tudo mais é justamente o pessoal que está iniciando, né? Então, e tem a barreira do inglês também, né? Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um curso de inglês, adolescente, não é todo mundo que fala inglês, e não é todo mundo que quis estudar inglês, né? Embora hoje, se a gente falar, pô, você tem que saber inglês para trabalhar com segurança, trabalhar com TI, seja um negócio quase que obrigatório, né? Não é todo mundo que fala, então você fazer um curso em inglês também é uma dificuldade, né? E que nem a gente falou, né? A falta de produto, a falta de conteúdo sem se relacionar com o produto, né? Vamos falar de tecnologias, né? Não vamos falar de produtos, né? É tipo, por exemplo, o que o ataque faz, né? O ataque, quando ele sugere uma fonte de dados para você monitorar, ele não fala assim, use o produto ABC. Cara, você precisa de um produto que faça isso. Então, assim, essa parte agnóstica, né? Nossa ideia, logicamente, a gente vai acabar utilizando muito o open source no curso, que vamos chamar de produtos, mas é para colocar em prática a teoria, né? Então, assim, não tem como fugir de usar alguma coisa. E também o open source fica viável você implementar na sua empresa no primeiro momento, e depois, se você tiver produtos, dinheiro, investimento, você consegue migrar para isso, né? Então, eu acho que esse é um dos motivadores, né? A falta de profissional, a parte financeira,
logicamente, daí a parte do inglês, né? Uma coisa é você ler inglês, uma coisa é você ouvir um cara falar inglês. E essa parte da falta de conteúdos agnósticos, né? Não sei se o Renato e o Proteus têm alguma coisa a adicionar aqui, mas senão a gente continua. Não, acho que é mais, acho que esse é o ponto principal que você colocou do conteúdo, né? De estar focado em português, acho que auxilia bastante. Acho que ao longo do curso a gente vai transferir isso tudo na linguagem que é fácil, vamos dizer assim, de entender, né? Que não tenha que ter uma barreira linguística nisso. Mas também algumas palavras que, né, não tem como traduzir, né? Senão fica meio estranho também. Até para uma pessoa até conseguir aprender ou começar a se habituar mais a ouvir isso por exemplo, em algum artigo, em alguma conferência, alguma coisa do gênero. Então, ele também pode servir a um ponto para você saber pelo menos aquelas sopinhas de letrinha que todo mundo fala, né? Então, pode ser que em dado momento a gente use um termo em inglês, mas, obviamente, né, a gente vai estar explicando todo o contexto e de uma forma bem ampla. Elevação de privilégio do usuário raiz, né? Bom, vamos lá. Bom, então, o que é a Academia Blue Team? A gente vai dar um overview geral do que é e depois a gente vai falar de todos os pontos aqui separadamente nos próximos slides, né? Então, como é que começa a Academia Blue Team? A gente dividiu ela em 3 partes e 2 partes que a gente chama de acessórios, né? Então, a primeira parte é a Blue Base, né? A Blue Base vai ser o conteúdo de nível 1, nível 2, que a gente vai mostrar esse conteúdo, o Renato vai falar bastante disso. E justamente eles vão ser gravados, né? Então, assim, quando a gente começou a ideia da academia, o nosso intuito era gravar tudo. Daí depois, conversando com algumas pessoas, entendendo a dinâmica, a gente resolveu dividir isso em partes. Então, a gente vai ter a parte da Blue Base, né? Que é a parte gravada, nível 1 e nível 2, né? Então, é bastante conteúdo, porque a gente vai focar muito em teoria, porque, assim, é uma coisa que eu falei até na live que eu fiz, né? O pessoal está querendo construir muito telhado e está esquecendo de fazer as paredes, né? Você tem que ter a base sólida, o alicerce sólido para conseguir atingir as metas mais acima, né? Então, essa parte vai ser, a gente vai especificar mais. Daí vai ter a segunda parte, que são treinamentos ao vivo, né? A treinamento ao nível vai ser um conteúdo para SOC nível 3 e engenharia de detecção. Vai ser para o pessoal mais sênior, o pessoal que tem uma base mais sólida. Esses treinamentos vão ser cobrados à parte, né? Até uma das vantagens em ter separado a gente consegue colocar um preço mais acessível, justamente para quem precisa de ser mais acessível, né? Que é quem está começando, nível 1, nível 2. E daí, nos treinamentos gravados, vai ter um custo mais elevado, comparado, logicamente, né? Não vai custar $7.000, bem longe disso. Mas, em contrapartida, é para um pessoal sênior, é para um pessoal que às vezes a empresa paga, mas às vezes é um cara sênior que também tem uma remuneração que consegue chegar nos preços, que a gente não está falando de nada absurdo, né? E daí tem a cereja do bolo, que a gente vai falar também, né? Que é o Blue Camp, né? O Blue Camp vai ser alguma reunião que a gente vai fazer em algum lugar, todo mundo enfurnado num lugar, tendo coisas reais acontecendo, né? Começando desde vamos preparar um ambiente, depois preparar o ambiente, vai ter o povo ofensivo que vai quebrar esse ambiente, vai ter que fazer resposta a incidente, como é que vai para público fazer isso? Vai ser um negócio super legal, super alto nível, né? A gente vai ser mais específico, né? Vai ser mais específico. Então, assim, isso aí é a cereja do bolo, né? Tipo, um bootcamp, a gente está chamando de Blue Camp, onde a galera vai se reunir mesmo fisicamente, num lugar legal, logicamente, né? Mas isso vai ficar como último passo, até porque hoje a gente não pode nem se reunir, né? Já tem um problema antes de tudo. E daí o que a gente tem, logicamente, acessórios, que justamente assim, para deixar o conteúdo mais vivo, especialmente quando a gente está falando da parte da gravação, né? Porque a parte da gravação, ela vai ser, ela tipo assim, se ela ficar só na gravação, ela fica meio monótona, né? Não é legal ficar só assistindo, logicamente você vai aprender, vai ter conteúdo e tudo mais, né? Daí, a primeira parte vai ser o canal do Discord,
O canal do Discord, quem já está lá, a gente não está agitando muito ainda, né? Mas a gente vai fazer bastante coisa lá. A gente vai ter logicamente, quem fazer parte, vai ter conteúdo que vai ser aberto ao público do canal e vai ter as salas, tanto de voz como privadas, né, ali, de voz e de texto, desculpa, privadas, que vai ser o pessoal do curso, vai discutir outras coisas, a gente vai fazer alguma coisa a mais. Na verdade, a gente não pensa em abrir mais coisas, Anderson, porque senão a gente vai ficar bem louco, assim, querendo gerenciar um monte de coisas. Talvez depois que a gente tiver com os conteúdos bem afinados e tudo mais, talvez a gente pode começar a abrir as asas, mas não se a gente bloquear muito, assim. Uma das coisas que a gente escolheu o Discord é que você pode fazer live lá dentro, na sala, a qualquer momento, né? Inclusive, eu colei E... no canal aí o link do Discord. Massa. E CloudSec, sim, Rogério, a gente vai acabar caindo um pouco em CloudSec no final de tudo, né? Porque, na verdade, hoje em dia todo mundo está na nuvem, né? Talvez a gente comece mais com a parte de monitoramento só, e depois a gente evolua para alguma outra coisa mais de conteúdo, né? E tudo mais. Ou se não for a gente traz alguém também, se for o caso, que tem cursos prontos aí, talvez a gente precise reinventar a roda. E daí também a gente vai ter os extras semanais ao vivo, né? Que nem eu falei, a hora que a gente tiver o clube ali, a gente vai ter essas coisas acontecendo. E aí eu vou explicar melhor como é que vai funcionar essas 5 partes ali. Logicamente tem uma parte que vai ser mais inicial, mas já está mais pronta, entre aspas, né? Pronta o mapeamento, né, dela. E também a gente vai ter a parte que vai ser mais a longo prazo, né? Tem coisas que a gente não consegue entregar, até porque isso é o nosso trabalho, entre aspas, é um projeto paralelo nosso, né? A gente tem nossas atividades diárias aí, e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas vai ser legal. E eu vou explicar melhor tudo isso, tá? Então, a primeira parte que a gente falou é o Blue Base, né? Que é a base N1, N2. Para muitas pessoas pode ser básico, para o nosso público-alvo inicial, que a gente tinha em mente atingir, logicamente, a quem tem mais dificuldade em inglês, em financeiro e tudo mais, a gente vai ter os conteúdos, né? O conteúdo total, ele está meio que listado aqui, né? Daí a gente está falando do N1, do N2, do N3, do Detection Engineer. Isso aí se ramifica em um monte de coisa. Não sei se o Renato vai querer mostrar ali mais específico eles no... Se quiser, eu mostro aqui rapidinho. Acho que tá. Tá, Vou então botar a tela e jogar deixa eu ali. parar aqui. Eu vou parar de gravar, não, parar de compartilhar, o Renato assumir rapidinho. Visível quando estiver vendo. Estamos vendo. Então, aí como o Toro falou, a gente fez assim um mapa mental, né, de todos os bullets que a gente poderia colocar de forma inicial, né, que seria uma especialidade de um analista de Blue Team. Então, a gente colocou alguns desses conteúdos, eles podem chegar em outro estágio, um N3 ou um Detection Engineer, mas a gente começou a expandir na ideia inicial, né, de criar um mapa assim, dividido, né, um nível de analista em nível 1, 2 e 3, e aí colocamos alguns conteúdos que a gente vê que começa, que é mais relevante, né, quando a gente se depara com um nível específico, né, pelo menos aqui na Europa tem uma divisão bem significativa de um SOC que é de nível 1 e 2. Obviamente, tudo a depender do tamanho de uma organização. E é por isso que a gente não colocou muito em detalhes para frente ainda o N3, né? Porque a gente quer ter o básico primeiro. E aqui ainda está muito abstraído. Eu tenho um outro mapa que eu vou mostrar já já. De que tudo vai ser dividido em teoria e prática, né? Que fica mais detalhado e dá uma visão mais concreta, né? Por agora, esse foi um primeiro mapa que a gente tinha criado para iniciar as discussões, mas que já começa a dar um formato interessante, né? Você começa a ver o que né? O que se encaixa em cada uma delas e o que vem logo em seguida, meio que como um processo de maturidade, vamos dizer assim, né? Não adianta a gente começar a sair marretando lá em criar regra, alguma coisa mais específica, né? Se você não tem nem o básico sendo capturado, né? Para que eu vou rodar uma simulação adversária se eu não tenho o basicão, entendeu? Então, assim, umas coisas que chegam a fazer sentido ou valer financeiramente uma organização quando você já passou por uma certa etapa, né?
Então, por aqui, tem também a divisão de endpoint, né? A gente define tudo que acontece em máquina, tudo que acontece em rede, e como que isso vai expandindo, né, em relação a ferramentas ou metodologias, processos, tudo que a gente pode encaixar dentro de cada uma dessas, né. Frameworks também, parte de Security Analytics, que o pessoal, né, muita parte de Data Scientist, que geralmente eu faço muita apresentação em algumas universidades aqui para isso. Toda a parte de detecção em geral, né, que muita gente ainda seguindo o conceito de um SIEM, né, não sei como vamos falar em português, e também levando em consideração o que já existe, né. Aí mais para frente, Threat Intelligence, começa a voltar a parte de Adversarial Simulations, né, de novo, né, como eu falei aqui, começa a fazer valer sentido um pouco mais para frente, né, fazer uma simulação. Se você não tem nada, você vai praticamente descobrir o que você já sabia, vamos dizer assim. Extras, aqui a gente pensa em fazer, né, vídeos e considerações com uma frequência razoavelmente alta, vamos dizer assim, no Discord, mas também, por exemplo, temos um projeto de tentar mostrar, por exemplo, alguns SOCs ou data centers que tem aqui em Amsterdã, ou chamar pessoas que são referências de detecção, né? Tem muita figurinha conhecida na parte de defesa que está aqui por algum lugar na Holanda, em outras cidades na Holanda, tipo, no máximo 15 minutos de trem, então é muito fácil encontrar com esses caras. Então, daria para trazer e mostrar meio que um bate-papo, uma entrevista, ou coisa do gênero, para que, né, dê essa visão geral, né, para o pessoal do Brasil, como uma forma de extras. Fundamento de ataques, processos, óbvio que isso aqui vai de uma forma infinita, né, até onde que você pode ir implementar, mas a gente achou interessante dividir tudo aqui, né? Então, no final, você tem uma gama de coisas que podem ser encaixadas, né? Tópicos podem ser encaixados, e tem uma divisão mais específica, né? No N1, no caso, como eu falei, né? Só como exemplo, acho que o N2 ela tem em outro slide lá na frente, que o Matheus vai mostrar, que o motor vai mostrar. Então, a gente divide em técnica e teoria, né? Então, a parte de rede, agentes, plataformas de análise, infraestruturas, que seria toda a parte lógica que você teria que entender, compreender isso para caminhar bem, para saber que, né, você não vai chegar no estágio lá sem entender como que eu obtive esse dado, da onde que veio essa informação. Se eu for criar uma regra, se eu for entender o que está acontecendo aqui, como isso se deu, né? É possível esse cenário? São situações que quanto mais visão você tem da base, mais situação crítica você consegue criar e criar hipóteses, né? Que no final é o que vira uma análise diária de incidentes e coisas do gênero. Então, essa separação aqui de N1 é justamente isso. Acho que o N2 eu não abri aqui agora, mas deve ter no próximo slide aí, um todo que você pode passar no próximo. Mas é basicamente a visão que eu queria passar aí, né? Essa divisão bem compreensiva. Não sei se o Proteus quer passar alguma coisa também. Eu falo que nesse meio tempo, enquanto vocês trocam de slide, o Bruno Camargo perguntou em que nível vai rolar a proteção contra APT, nível sênior. E aí a resposta na parte de Detection Engineering, a gente vai focar um pouco mais nessa parte de detecção de APT, Threat Intel, né, juntamente com o MITRE ATT&CK, focar um pouco mais nisso nessa parte. Tá? Ficaria no terceiro nível, no N3. E outra dúvida, no caso do CIEM, por exemplo, será na prática, o AF, etc.? Sim, a ideia é que a gente junte não só a parte teórica, né, como também a parte prática, que a gente chamou de técnica. Né? Então, a gente vai sim falar de CIEM, vamos falar de WAF, vamos criar um ataque, ver o log, criar proteção, testar a proteção, verificar se tem algum tipo de bypass, pensar em situações de contorno, né, para a nossa parte de detecção, e aí segue em diante. Isso, a ideia é a gente utilizar soluções open source, justamente porque a ideia é a tecnologia, né, não é a ferramenta. Ferramenta, geralmente você compra, instala, a gente brinca que o pessoal compra, instala, plug and play, né? E
normalmente não é bem assim. Você precisa entender da tecnologia, como funciona a tecnologia antes, e aí a gente acredita que o open source é a melhor forma de começar com isso. Vou devolver a tela para você, Montour. Se estiver falando, está no mudo, Montour. Alguém perguntou como é que vai ser o ambiente de laboratório. O ambiente de laboratório, a gente está em análise, tem alguns projetos que a gente viu que estão bem interessantes ultimamente, já tem um ambiente totalmente simulado, usando algumas imagens, né, ou em Docker, ou a própria VM, tem alguns projetos usando Vagrant também para criar isso, instanciar toda a conexão. Mas pode ser também que a gente veja com uma forma mais prática de compartilhar uma VM ou até um script mais elaborado para instanciar todo esse ambiente, né? Então, não está definido ainda como vai ser, porque a gente ainda está analisando qual a melhor forma de passar também, né, e colaborar isso, para que não seja um gargalo, né? Vamos dizer que você quer simplesmente ter o seu momento de hands-on, né? E você está lá tendo algum problema de implementação, algum problema para rodar. Obviamente, ele é uma etapa do aprendizado, vamos dizer assim, mas não que isso possa ser um impeditivo. Então, a gente ainda está em análise, tem alguns candidatos já para isso, ou também considerar criar uma própria imagem nossa, né, que seja possível de utilizar como laboratório também. O Anderson perguntou se os alunos podem sugerir ferramentas específicas para a grade, além do que a gente já mostrou no mapa mental. A ideia é justamente essa, Anderson. A ideia desse bate-papo aqui é a gente mostrar para vocês o que a gente tem pensado, né, e como a gente pensa em implementar, e pegar o feedback de vocês. Então, se de repente você tem alguma ferramenta que você acha que vale bastante a pena, que você quer aprender, como utilizar alguma coisa do tipo, joga para a gente que a gente bate no peito e manda de volta. Entendeu? Uma coisa que a gente, assim, que pelo menos eu prego muito é que, como acho que até o Montoro falou, não adianta a gente ter uma ferramenta né, que é A e Z que vai resolver o seu problema, né? A gente tenta ser um pouco agnóstico nisso, né? O seu fundamento vai sempre estar ali. Obviamente, tem algumas ferramentas que conseguem transformar uma complexidade de uma forma mais simples, né? Você acaba achando um insight mais rápido que outro, né? Então, assim, se eu for comparar vários tipos de IDS, tem produtos que você vê ele piscando, maravilhoso de um lado para o outro, mas, cara, e aí? Você acha que não era melhor eu ver isso num formato JSON da vida, que eu pegarei meu insight muito mais rápido? Então, assim, o fundamento vai estar ali, mas, obviamente, se tem uma ferramenta que a gente vê que o mercado utiliza, e tem um suporte da comunidade como ferramenta open source, né, para o lado da segurança, né? Por exemplo, o Elasticsearch é o primeiro que a gente vê que muita gente utiliza, né? Então, obviamente, a gente pode pegar outras dessas ferramentas e levar em consideração também para elaborar mais na grade. Isso aí não teria problema nenhum e ficaria, de novo, também como sugestão de vocês do que seria interessante colocar aí que a gente não mapeou ainda. Pessoal, uma das coisas que a gente preza muito vamos pensar em fazer o correto, entendeu? A ferramenta, ela é muito consequência, assim. É tipo aprender a dirigir, né? Você aprende a dirigir. Se você vai dirigir um Fusca ou você vai dirigir uma Ferrari, na teoria, se você sabe dirigir, você vai, logicamente, nas devidas proporções, dirigir um ou outro, né? Então assim, quando eu falo Fusca, vamos dizer assim, que você pega o carro mais simples, seria você vai usar open source, vai ter um trabalho maior por um lado e vai ter talvez uma flexibilidade maior de outro. Mas se você chegar na sua empresa, pô, eu aprendi a mexer, de repente, sei lá, com OS Care, com Sysmon. Mas na empresa tem, sei lá, tem um CrowdStrike, tem a ferramenta da Silence, tem um Carbon Black. Então, assim, você transfere esse conhecimento que você aprendeu para a ferramenta que você tem. Se você consegue ter
budget para ter ferramentas legais, é melhor ainda, né? Então isso, né? Ah, O Leandro Valim, ele perguntou se os lançamentos vão ser em paralelo ou vão seguir os níveis de expertise. Tá? A nossa tendência é gravar. A gente vai falar de datas mais para frente, tá? Mas só para adiantar, a nossa tendência é ter o nível 1 e nível 2 ainda esse ano, né? Alguma coisa talvez do nível 3 Detection Engineering e o só para o ano que vem. E na verdade, assim, o que acontece? A nossa ideia é que a plataforma que a gente vai usar, que a gente não conseguiu decidir 100% ainda, que você consiga criar o caminho, porque assim, por exemplo, eu vou falar de OSCare, eu vou falar de Snort. Para o nível 1, eu preciso de um pedacinho do Snort. Para o outro nível 2, eu preciso do pedacinho 1 mais o 2. Quando eu vou falar, de repente, do Detection Engineer, daí eu já tenho que cobrir a parte de criação de regras. Então, assim, se você quiser, vai ter o curso lá, Snort. Você pode clicar de cabo a rabo e chegar no final do curso. Você pode falar, cara, qual que é a básico do introdução ao Snort, o suricato, seja lá o que for. A introdução ao Snort, como é que funciona, como é que eu faço deploy, arquitetura, não sei o que, criação de regras. Se você quiser, vai ter o curso lá standalone, você pode pegar ele e fazer. Você vai ter acesso, você usa como você bem entender. Mas se você quiser ser específico, vai estar dividido. Para você atingir o nível 1 e ganhar o certificado de conclusão de nível 1, você tem que seguir esse caminho. Então, você tem que fazer a parte A, B, C do Suricata, a parte A e B do S-Carry, a parte A do Elastic, do Sim Elastic, que é basicamente, de repente, usar o Kibana e fazer um search básico, entendeu? Então, assim, o conteúdo ele vai estar lá inteiriço e vai estar dividido nos caminhos que a gente vai propor para você falar, pô, eu sou um cara que estou começando. Por quê? Porque para você não perder tempo, porque às vezes você quer pular um passo, você vai falar assim, pô, eu quero ver até o fundo do suricata já. Mas talvez você não vai ter um aproveitamento como você teria se você fizesse os caminhos certinho e daí depois lá na frente você olhasse essa parte final. Então assim, mas cara, a gente não pode obrigar as pessoas a seguirem o caminho. A gente sugere, cada um usa como bem entendeu a informação que está lá. Um ponto que eu não comentei, gente, por trás disso, que eu não coloquei nomes ainda, que a gente está acertando ainda. Tem mais pessoas como advisor. E quando eu falo mais pessoas, são pessoas de gestão, CSO e tudo mais, que vão nos ajudar também a preparar o conteúdo que seja mais para o mercado, porque é uma necessidade latente dessas pessoas. E as pessoas vão ajudar a gente a criar esse conteúdo que atenda o mercado, porque ele também quer ser atendido, entendeu? No final. Então, assim, a ideia é criar uma base nas pessoas defensivas para que elas possam entrar no mundo de Blue Team, né? Então, assim, não existe um caminho correto. Por quê? Porque, cara, é vago, defesa é vaga. Assim como ofensivo, né? Tudo bem, criaram grandes certificações lá, criou as certificações da Offensive Security, não sei o que mais. A gente pode talvez ter isso no futuro? Talvez sim. Mas o nosso fato hoje, até porque é uma coisa que a gente preza, né? A gente não é aquele cara 100% ligado na certificação, a gente é ligado no conhecimento, o caminho para a certificação que é legal. Então, assim, a nossa ideia é conseguir introduzir conteúdo para as pessoas. A partir disso, se for começar a ter uma demanda e falar assim, cara, legal, vamos criar agora uma certificação. Por quê? Porque como a gente está com parceria com o CSOs, não sei o quê, eles acham que se você chegar lá com um certificado legal da Defensive Stack, você tem um pontinho a mais para fazer entrevista e o cara já sabe que você já tem um conhecimento prévio, tipo, que nem o Longato fez com a DSEC lá, tem DCPT e tudo mais, entendeu? Então, assim, só que assim, isso eu acho que é uma segunda fase para a gente. Né? Nosso maior desejo no momento é o compartilhamento de conhecimento e preparar as pessoas para entrar em times de defesa. E quem já está em time de defesa, aprimorar aquilo, porque aqui tem pessoas de todos os níveis, né? E todos os tipos, que a gente falou, o Proteus trabalha com um tipo de negócio no dia a dia, eu trabalho com outro, o Renato está lá enfurnado numa mega operação lá num banco na Holanda. Então, assim, são realidades que ajudam a transformar isso num conhecimento massa.
pegar aqui a pergunta do Wilson sobre se será abordado o hardening de sistemas operacionais. Então, Wilson, eu acho que isso ele bate como um processo primeiro, né? Ele é primeiro uma política. A gente pode tentar comentar um pouco sobre processos e políticas que podem ajudar ou viver concorrentemente com o sistema de defesa, né? Porque se você tem um hardening, obviamente, você não precisaria ter uma detecção XY, vamos dizer assim. Obviamente falando uma forma a grosso modo, né? Mas não seria muito aprofundado aí, em princípio, porque depende muito da policy da empresa, depende muito do que é considerado um impacto ou não, ou se o crown jewels né, o que tem que ser protegido. Em casos assim, eu já diria que hardening poderia ser alguma coisa que está próximo, começando a tocar, talvez em um pentest, ou também em organizações maiores, é onde bate um red teaming, né? Então, saber se o cara não está usando protocolos que são fáceis de ser manipulado, comunicações não seguras, né? Então, ele chega a ser ali quase no meio, na parte blue, red, né? Mas eu acho que na parte do que a gente tem no cronograma por agora, do mapa mental, seria muito mais assim, o que tem disponível, quais são os logs que eu teria para ver isso. Se for o caso de que a gente conseguiu, com os logs de certa empresa, ou com o que você aprendeu utilizando Suricata ou qualquer outra ferramenta de rede, você viu que existe muita comunicação em NTLM, por exemplo, você pode sugerir isso como um hardening, né? Ele vai ser um change request depois no futuro. Então, assim, obviamente, o que você usa para defesa pode ser sugerido como policy, o que pode ser sugerido depois para melhorias do ambiente. Então, eu acho que a gente não tem um bullet para isso, mas pode ser algo que a gente possa fazer menções, por exemplo, na parte de processos, que bate muito bem aí, né? Você tem um processo sólido de que tem talvez de vulnerability management, mas também de hardening de sistemas chaves da corporação. Vale salientar, gente, que a hora que a gente criou um mapa mental, a gente criou um caminho para a gente começar um conteúdo. Por quê? Porque, cara, se a gente não seta um conteúdo específico, cara, a gente não termina nunca. Porque não vai ser, conteúdo infinito, né? Então, assim, a gente setou esse caminho e o conteúdo ele é vivo. Por quê? Porque a gente grava hoje, daí a gente vai fazer ele mais segmentado justamente para a gente atualizar quando precisar. E várias coisas vão aparecer novas. Tipo assim, isso aqui é a V1 de conteúdo, mas que nem a gente falou. Vamos colocar, tá faltando isso. E daí, com o tempo também, o mercado vai dizer, e vocês vão dizer, e a gente vai perceber que está faltando conteúdo A, o conteúdo B, a ferramenta C. Então, assim, isso é uma coisa que vai ser evoluída sempre, né? Então, isso é até importante salientar, né? Que a gente vai evoluir isso sempre, e que nem a gente falou, a gente também tem papos com pessoas que são gestores, né? Gestores. Então, assim, a gente também vai ouvir as dores deles, né? Porque, de repente, começou a mudar, de repente, assim, cara, agora ninguém mais está olhando para a LGPD, agora apareceu outro compliance. Daí já muda, talvez, o que eles precisem para o cara de Blue conhecer. Então, a gente vai tentar seguir o mercado e estar sempre atualizando os conteúdos, né? Lógico, o conteúdo live é mais fácil de atualizar, mas o conteúdo gravado a gente também vai tentar gravar ele de uma forma que a gente possa sempre atualizar e sempre aumentar. E esse é o legal também da academia. Você vai ter sempre acesso a tudo que tem lá. Surgiu um curso novo, um tópico novo, 3 tópicos novos, não sei o quê. Agora cobriu o cloud, cobriu não sei o quê. E tá na academia, cara, vocês vão ter acesso, porque vocês vão comprar uma anuidade, né? Vocês não estão comprando um curso, vocês estão comprando anuidade e de um conteúdo super legal aí que vai ser sempre atualizado. Bom, e podemos continuar aqui? Podemos. Você vai disponibilizar esses slides aqui? É essa a pergunta, Jean? O mapa mental, eu sei que já está, acho que já vai estar disponibilizado Sim, sim, em breve, né? a gente vai, não, provavelmente a gente vai subir isso aqui no YouTube também. E estão perguntando aqui para mim em privado como é que poderia ajudar com conteúdo, né? Isso é uma coisa que a gente vai, como eu comentei no começo, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai querer que as pessoas ajudem, só que a gente ainda precisa estruturar o que a gente já tem planejado e também depois ver como é que a gente vai, vamos dizer,
monetizar essa pessoa com o conteúdo, né? Porque como a gente vende uma assinatura, de uma anuidade que o cara tem ali, se o conteúdo que você fizer entrar na anuidade, a gente não tem, bem sincero, a mínima noção como é que a gente poderia monetizar ainda a pessoa que vende esse curso, a não ser que a gente pague X para você desenvolver o curso. Por quê? Porque, cara, não tem como a gente saber. No cursos ao vivo, daí é mais fácil porque você cobra o valor X, ganha tanto, daí você consegue negociar, é mais tranquilo, né? Então, assim, a gente vai precisar e a gente vai divulgar esse call for help com certeza. Mas a gente vai conversando, a gente vai ajudando, a gente vai precisar de moderador pro Discord, a gente vai precisar de várias ajudas aí, direto e indiretamente, remuneradas financeira e indiretamente também, né? De repente o cara vira um moderador, ganha acesso a uns cursos e assim vai, né? Mas isso é um papo para depois. Bom, e os treinamentos ao vivo, né? Que nem a gente estava falando, a gente tem aí uma gama de ideias, de discussões, o que que a gente vai fazer e tudo mais. Tem alguns cursos até que a gente já deu no passado ali, parecidos, assim. Então, assim, são assuntos avançados para pessoas com certa expertise. A ideia é vender que a gente vai chegar já atacando conteúdo pesado, né? Então, assim, a ideia é que a pessoa sempre tenha a base, né? E a gente também está planejando aqui, talvez, se o cara quiser comprar o curso, geralmente a gente vai lançar o curso 2 meses antes ali, né? Para até o pessoal ter tempo para se planejar. Talvez durante o período que você espera para chegar no curso, até o final do curso, a gente dê acesso à academia, né, a Bluebase, justamente para você, de repente, tirar um atraso ali, ou ver se está tudo no que você está pensando e já você se autonivelar. Porque a hora que tiver o curso vai ser direto ao ponto, não vai ter nivelamento e ficar voltando assuntos, né? Para não atrapalhar quem já está ali já com uma certa senioridade ali, com mais expertise. Então, são várias ideias de cursos, né? Então, assim, a gente colocou alguns aqui. E logicamente, como a gente falou, vai aparecer mais. Isso é conteúdo vivo, né? Vai sempre estar sendo modificado. Só pra não perder o time aqui, cara, só. Caralho, a gente fala com caralho. E daí o Blue Camp, né? O Blue Camp vai ser a cerejinha do bolo, né? A gente está em dúvida se a gente vai alugar uma mansão aqui em Jurerê, em Floripa, se a gente vai pegar uma casa em Búzios, ou se a gente vai pegar uma mansão lá em Vegas, né? De repente, né? Vai que dá muito certo, a gente consegue um patrocínio. Mas a ideia do Blue Camp, para resumir, é colocar profissionais, logicamente não pode ser muito, vai ser um negócio mais restrito, se der certo a gente pode fazer mais vezes, a gente pode repetir, né? Logicamente. É pegar profissionais e fazer simulações reais das coisas acontecendo, criar laboratório, fazer, cara, parar para fazer loucuragem lá mesmo, ficar discutindo, conversando, ofensivo, defensivo, resposta a incidente, como é que eu bloqueio, como é que eu ativo uma proteção. Então, assim, vai ser um negócio super massa. A gente não sabe exato quando que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, até por causa da pandemia, né? Mas é a terceira parte do projeto, a cereja do bolo. Conteúdo a gente vai ter aos baldes, né? Então, pode ser em Amsterdã, lá a gente fecha um coffee shop. Brincadeiras à parte, assim. Mas, logicamente, a nossa ideia é, quando a gente lançar o cadastro de interesse, onde tiver mais gente, provavelmente a gente vai fazer a versão 1. Para quê? Não necessariamente na cidade, mas, por exemplo, a maioria totalmente São Paulo. De repente, a gente pega uma coisa do litoral próximo que a gente consegue, de repente, alugar um ônibus e ir, né? Tipo, para não encarecer muito o processo, né? Porque, pô, é massa, mas Floripa, por exemplo, tem que vir todo mundo, né? Tem que pegar avião, tudo mais. Vai para o Rio, também tem um custo. Então, assim, a gente vai tentar fazer o melhor custo-benefício aí, a melhor logística, assim, quando for o momento. E daí os extras que a gente estava falando, né? A parte de extras, a gente quer fazer o webinar quinzenal, né? Eu, o Proteus e o Renato discutindo assuntos, coisas legais aí. Falar de ferramentas auxiliares, tem muita coisa que não está aqui, por exemplo, CyberChief, por exemplo, é uma puta ferramenta foda que não tem lugar nenhum falando praticamente, ninguém fala disso praticamente. A gente pode vir aqui e falar, ó, você pegar alguma coisa para você normalizar o CyberChief, faz essa receita, faz isso, faz aquilo, dá para fazer várias brincadeiras. Conteúdos diversos dia a dia, às vezes a gente pode pegar naquela semana e falar assim,
pô, essa semana eu fiz uma pesquisa super massa aqui, não é conteúdo sensível aqui da empresa, a gente pode bater um papo e discutir sobre isso, né? Daí o Renato pode falar, porra, essa semana a gente fez um hunting aqui foda, a gente usou isso, pensou assim, criou essa hipótese e tudo mais. Se não for um negócio, lógico, são coisas que não são sensíveis às empresas, né? O Proteus pode falar, pô, essa semana saiu uma coisa nova ali de cloud, detecção e também, massa, vamos para cima. Daí palestra privada, né? Até eu recebi um e-mail hoje que eu fui aprovado na Sector, né? Para fazer uma talk lá, né? De uma palestra que eu mandei lá. E, por exemplo, é um conteúdo que a gente vai dar para vocês de graça ali, que a gente vai usar essas palestras e fazer ali o assunto. Então, são coisas que vai ter. A gente também vai fazer Captures the Flag, né? Eu e o Proteus, especialmente, a gente já fez 2 vezes o Capture the Flag da Hackers to Hackers. A gente gosta de fazer Capture the Flag e a gente vai estruturar alguns captures, algumas brincadeiras mais simples para a gente fazer ali só com os alunos, daí algumas brincadeiras mais específicas, muitas vezes até para nivelar o conhecimento mesmo lá e tudo mais, né? E que nem o Renato tinha comentado, convidados, né? A gente pode trazer que nem um CSO de uma empresa para falar, um CISO, a gente pode trazer um recrutador para conversar, para falar de coisas A, B ou C, porque, cara, entrevista para nerds é foda, né? Eu sou péssimo em entrevista. Ainda bem que eu conheci bastante gente nas conferências. E eu Então acho a que gente seria mais informal nessa aí, na verdade. Não seria entrevista, porque a gente não sabe entrevistar ninguém, não. Seria mais botar o cara do lado e falar, e aí, cara, conta um pouco sua experiência, né? exatamente, Então, exatamente. por exemplo, aqui em Amsterdã é fácil de encontrar o pessoal que desenvolve Suricata, o pessoal que criou uns plugins de hunting para o Splunk, né? Não vou dar alguns nomes agora, mas tem professor de universidade que é famoso aqui, né? Para quem não sabe, o Tannenbaum, ele é da universidade aqui de Amsterdã, tive aula com a figura, então às vezes seja interessante chamar o cara né, fazer sei lá, 15 minutos de Bate-papo, alguma né? coisa, né, um bate-papo. Não Não, que a gente seja entrevistado, botar um forte na cara do velho, não, mas é mais para discutir mesmo, pegar uma noção, alguma coisa. E eu acho que o mais interessante também por exemplo, ir em vários SOCs, tem muito SOC, em Amsterdã tem muito data center aqui, para quanto é lugar. E dá essa visão também, cara, de que a complexidade, né, e coisa, o que existe em uma outra esfera, né, de uma outra região, por exemplo, cenário europeu, né? Então, acho que isso aí fica a ideia, mais ou menos, de como seria um extra, né? Uhum. Bom, e assim vai, gente. Eu acho que nem a gente falou, a ideia é ter coisas dinâmicas acontecendo e tem, logicamente, o Discord junto ali. Tinha 311 membros, eu vi que entrou uma galera agora que o Proteus colocou. Deve estar uns 330 agora. Para a gente discutir coisa em português ali, bater papo. Alguém pode ter uma dúvida, pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Ah, fiz um post legal, vamos discutir isso. Tem as salas de voz também, o legal justamente do Discord tem as salas de voz e vídeo, né? Você pode conectar lá, você conecta, o outro conecta, vocês batem um papo, entendeu? Não precisa esperar necessariamente a gente editar uma sala para entrar, vocês podem entrar lá e começar a conversar. E quem quiser, fala assim, cara, vamos falar disso agora ali. Ó, fiz isso aqui na empresa, massa. Não precisa ser gente, né? Porque a ideia é justamente criar esse clube para as pessoas conversarem, entendeu? E, então, assim, vai ser um conteúdo vivo, como eu falei, por mais que a parte N1 e N2 seja gravada, vai ter esse conteúdo vivo aí justamente para ficar agitando, para não ficar só baseado no vídeo. Também pode discutir dos cursos, né? Discutir de um assunto que viu lá, tudo mais. Então, são coisas do gênero, né? E agora, talvez a parte que todo mundo está esperando, né? Quantos milhões de dólares vai custar cada um desses cursos? Sim, aqui até o Martini Bianco aqui, Biancão aqui, falou para colocar MISP e outras coisas. Sim, cara, e tem muita coisa, na verdade. É que assim, a gente começou a montar o conteúdo, a gente tentou começar com um negócio mais simples e que a gente consiga fazer. Daí depois a gente vai ter que evoluir, cara, porque tem muita ferramenta ainda que não foi coberta, né? E, e daí a gente vai precisar aumentar essa grade. A gente só precisou setar uma grade, como eu falei, porque senão a gente não ia terminar nunca o conteúdo, né? E porque eu, o Renato e o Proteus, a gente começa a discutir as ferramentas, a gente entra num looping infinito de ideias e de caminhos que a gente falou, cara, a gente precisa vamos cortar, né? Vamos cortar o problema
E daí a gente vê o que depois disso a gente evolui, né? E lógico, a gente vai conversando com vocês justamente para pegar mais essas coisas. A gente vai conversar também com empresas, né? O Bianco é um que está falando. O Bianco é um cara que contrata, um cara que está no mundo aí bancário há muito tempo. E ele mesmo já falou do MISP, então assim, ó, fica esperto. Então assim, são dicas que a gente vai agregando, logicamente. Porque a nossa ideia é que a gente prepare pessoas que vão entrar no mercado e atender a demanda, porque tipo assim, a gente vai precisar contratar também uma hora, sabe? Então é uma realidade que a gente precisa preparar o mercado e já estamos atrasados já no geral, né? A gente já está atrasado. Essa iniciativa tinha que ter começado uns 3 anos atrás, eu acho, para hoje estar com mais gente, né? Mas é bom, né? Vamos para cima aí que pelo menos tem um lado bom, né? Se você se especializa em algo que tem uma demanda alta e pouca oferta, você consequentemente consegue ganhar mais, né? A regra básica da economia. Bom, e a data de lançamento, né? Então, qual que é a nossa expectativa? O Bluebase, o nível 1, a gente quer lançar ali até agosto de 2021, né? Então, assim, quando eu falo lançar, é ter 100% da grade pronta. Os conteúdos vão sendo lançados em gotas conforme eles forem criados e terem sentido de serem lançados, né? Então, assim, chegar em agosto é para estar tudo pronto. Mas, como eu falei, a gente já vai estar editando os extras, quem tiver inscrito, né? Logicamente vai ter conteúdo pago e não pago, né? Ah, e a gente já vai estar lançando esse conteúdo. E um dos pontos, que até já falando aqui, a gente vai lançar alguma promoção para pagar um pouco mais barato, justamente para a gente capitalizar, para a gente já contratar um editor para ir trabalhando em paralelo, porque se a gente tiver um editor de vídeo bom trabalhando com a gente, vai acelerar muito o processo, porque se depender de eu, o Renato e o Proteus editar o processo, o conteúdo é gravado rápido, mas a edição, daí só Deus sabe o perrengue e o tempo que a gente vai demorar para fazer isso, né? Então essas são as nossas expectativas, pode ser melhor que isso, se a gente tiver ali o editor acelerando. Então, o conteúdo de nível 2 até outubro. E lembrando, conteúdo total, né, gente? A gente vai soltando em partes o que for ficando pronto, né? E daí, a parte de SOC nível 3 e engenharia de detecção, que vão ser cursos ao vivo, vão ser provavelmente lançados no último quarto aí, né? No último trimestre, Q4. E o Bootcamp, né? Eu sei que vocês já estão querendo assinar um cheque para ir para o Bootcamp, né? Isso aí vocês querem ir, todo mundo quer ir. Esse aí a gente não sabe quando vai ser. Provavelmente vai ser segundo semestre ou terceiro semestre, segundo ou terceiro trimestre de 2022. Talvez emendar com alguma coisa, a gente já comentou, de repente alugar uma casa que tem um Hackers to Hackers fez em Vegas, se tiver uma galera lá, né? Então, assim, vai acontecer, tudo vai depender de como é que acontecer todas as coisas, assim, a gente não tem controle disso, né? Então, essa é a ideia. E daí, qual que vai ser o valor dos cursos, né? Então, assim, a gente vai lançar 100 ingressos iniciais, que justamente a gente quer arrecadar justamente para acelerar nosso processo, mas a gente também vai dar um benefício para essa pessoa que colaborar com isso, né? Então, o tempo de acesso vai ser de 24 meses, então você vai pagar o valor de uma anuidade, mas vai ter 24 meses, você vai ter bastante tempo de acesso. Então, você vai ter bastante tempo de acesso. R$ 980, só que isso só é parcelável em 12 vezes, né? Você vai ter 24 meses de acesso, isso dá R$ 82 por mês. Acredito que isso seja acessível para qualquer pessoa, praticamente, aqui que tem um computador. Daí depois a gente vai ter 200 ingressos que vão custar 1.240, que dá uma média de 104, né, reais por mês. E daí a gente vai ter o preço permanente, né, que depois desse pré-lançamento aí, que vai custar R$ 1.870, que dá uma média de R$ 156 por mês, que é o preço para você ter acesso a todo aquele conteúdo ali, que a gente está falando de cento e cacetadas horas de treinamento, as lives, os extras, o Discord e tudo mais que a gente puder ajudar ali, né? E daí, os treinamentos ao vivo e o Blue Camp, a gente não tem os valores ainda, né? A gente vai definir exatos cursos que a gente vai lançar aí na ordem.
Mas a gente acredita que vão ser cursos ali de 24 a 32 horas, ali 3 a 4 dias, e vai ter uma média de 2.000 ali a 3.000 reais. Se alguém quiser ter valores para colocar em futuros orçamentos, aí chuta para cima. E daí depois a gente vem com esses preços certinhos ali, a partir do segundo semestre ali, quando a gente já tiver mais normalizado com as gravações, a gente consegue as coisas. Os valores vão ser acesso ao Base, né? Que é o nível 1 e nível 2. É tipo assim, e tudo que for atualizado nesses 24 meses, Wilson, você vai ter acesso. Se hoje a gente lança aquele conteúdo, e daí no começo do ano que vem a gente adiciona mais o dobro de conteúdo, você vai ter acesso a tudo. Né? Você vai continuar tendo acesso. Porque você compra uma anuidade, né? A gente não vai ficar controlando o acesso ao que você acessa. Tudo que tiver de conteúdo, você tem acesso. Então, o nível 3 e o Detection Engineer vão ser cursos gravados, vão ser cursos ao vivo, né? Na sua grande maioria. Então, não, a gente não tem valor para eles. Voltando aqui, ó, aqui tem os valores, ó. Os primeiros 100 ingressos com 24 meses de acesso para o Blue Base, que é o nível 1 e nível 2, vão custar R$ 980 reais. Daí depois a segunda leva 1.240 e depois 1.870. E aqui a quantidade de meses que você vai ter acesso, porque a gente está valorizando quem ia colaborar ali com o nosso início, né? Daí os treinamentos ao vivo, Blue Camp, né? O treinamento ao vivo, entenda-se N3 e engenheiro de detecção, eles vão ser. Logicamente, quem tiver na academia vai pagar um preço muito mais baixo nos treinamentos, né? De nível 3 e Blue Camp, né? Vai ter um desconto bem agressivo. Assim. A gente não chegou nesse valor ainda, mas vai ser beneficiado. A gente tem que beneficiar quem está fazendo arroz com feijão, né? E daí a gente vai lançar 50 vagas iniciais a R$ 820. Você paga em 12 vezes, sei lá quanto vai dar isso, não fiz a conta. Mas deve dar, sei lá, R$ 60, um pouco mais. E depois outras 50 a 880. A gente vai mandar o link para todo mundo que participou aqui nas segundas 10 horas, com 2 anos de acesso. Quem quiser comprar, vai estar ajudando a gente a acelerar o processo e vai ter um benefício de 2 anos de acesso a um preço, vamos dizer, ridículo para um conteúdo que vai ser foda, assim, né? Tipo, então, basicamente, seria isso, né? Então, a gente vai ter. Até o Proteus, se tiver o cadastro lá de interesse, se puder passar para o pessoal colocar aí, daí a gente já começa a pegar, a mandar para eles diretamente, né? E daí, mas a gente vai mandar isso às 10 horas, porque a gente está se decidindo pela plataforma. Mas vai ser muito massa, a gente já vai ter salas ali, a gente já vai começar os bate-papo, vai ter coisa acontecendo. Eu não tenho link para pagar agora, velho. Se eu tivesse, eu mandava. Mas se quiser, eu mando meu Pix. Tem que ter botado aquele meme lá do Ferry, lá do Futurama, né? Do Take My Money. O pessoal já tá desesperado. Cara, assim, a gente tinha acho que quase 100 pessoas na live. Eu posso, logicamente, a gente pode selecionar quem fez check-in, né? Que daí aparece pra gente lá no coisa, e mandar o e-mail primeiro para vocês. Tipo, se em 2 horas tiver as vagas ainda, ou sei lá, um dia, sei lá, né? Tem que pensar mais, né? A gente daí manda para geral. Né? Mas é limitado, e daí depois entra naquele pricing que a gente falou lá, 980, né? Daí aqui tem nossos contatos, né? Então a gente está com o contato @defensivestack.com.br, a gente tem um site lá que tem algumas informações, inclusive tem os mind maps lá perdidos. Tem nosso Twitter e a gente criou no LinkedIn ali, não tem nada ainda, mas está ali criado. Então, basicamente seria isso, meus caros. E daí, não sei, Proteus, não sei se você tem um link aí lá do cadastro de interesse, se alguém quiser já se cadastrar lá, a gente já manda de bate-pronto a hora que abrir ali, que vai bem preferencial. Tá no chat aí, ó. Sim, Davi, para quem participou da live, eu vou mandar primeiro. A gente vai mandar primeiro para vocês, e daí depois
a gente tem que pensar em um time aí, sei lá, 24 horas, depois a gente abre para geral. Quer ver? Eu vou voltar aqui a A grade do grade N1. do N1 também está no site. Só para a gente pode postar também já o link do site também no Discord, eu acho que já não foi colocado, né? Para mostrar rapidinho, mas tem acho que um dos momentos ali no site tem um iframezinho que abre, que não é nada que vai infectar a sua máquina, mas ele mostra Ô, Proteus, o esse link mapa não mental. funciona, eles estão falando ali. Deixa eu testar aqui. Tem que você está fora da conta, que às vezes você não liberou para outsiders. Mas é isso, gente. Obrigado aí, todo mundo participou. Essa é a nossa ideia. A gente acha que o mercado vai assimilar bem quem fizer os treinamentos e se empenhar, porque é uma realidade, né? E a gente está aberto aí a críticas, sugestões, quem quiser ir conversando, tá no Discord lá, quem quiser bater papo, fala, galera, vocês podem conectar no Discord tal hora que a gente quer bater um papo. Cara, fica à vontade, todo mundo conhece a gente, sabe que a gente é bem acessível, né? Então, não tem muito estresse, assim, se você mandar uma mensagem e não responder em 1, 2 horas, me pinga de novo, porque passou e eu falei, vou responder depois, e eu não respondi. Né? Eu sou desse, desculpa. E tem alguns Eu momentos mandei também que novamente aí o tem. link. Vê se agora vai. Aí mandou o link atualizado, né, Matheus? Sim. Manda lá no Só. Discord. Ah, não, no Discord não, senão o pessoal vai se cadastrar inteiro, né? No Discord tem 300 e poucas Não. pessoas. Vamos dar preferência para quem participou aqui. A gente libera esse link depois, tipo assim, um sábado de madrugada, uma coisa assim. Fazer um payback do time que eu tô aqui agora. Mas outra coisa que eu ia falar do Discord é que de vez em quando eu vi que tinha um pessoal entrando no canal, conversando já entre eles e tal. Acho que de vez em quando, assim, tiver não sei, de bobeira no final de um dia e tal, entra lá como se fosse um canal normal mesmo de discussão, ou até para fazer alguma pergunta, ou só ficar por ali mesmo. Acho que daqui para frente, pelo menos eu consigo ficar um pouco mais ativo lá e já ir mantendo contato com o pessoal, tirar dúvida, ou coisas que venham aparecer ao longo do caminho. Alguém tinha perguntado do Discord, eu mandei aí de novo o link. Assim, galera, assim, o que eu posso falar, cara, o conteúdo vai ser massa, porque, cara, a gente somos 3 pessoas que têm uma bagagem bem massa nessa área. A gente é chato com conteúdo, a gente já produziu muito conteúdo, a gente já palestrou muito, a gente já fez CTF. Então, é uma coisa que a gente vai investir bastante tempo nisso e com certeza vai sair um negócio super legal aí. Eu acho que vai ser um diferencial aí. Quem pegar no começo vai pagar muito barato, porque a gente está falando que vai custar metade do preço, né? Então, assim, a hora que a gente tiver uma grana X ali, a gente já consegue pegar o editor de texto, porque a gente produziu o conteúdo, a gente tem boa parte do conteúdo já mapeado e alguns slides já prontos, mas a gente precisa gravar e editar, né? E daí, a hora que a gente gravar, a gente conseguir gravar, a gente grava muito rápido, daí sem ter um editor, cara, daí talvez a gente até consiga bater a meta ali, entregar todo o conteúdo antes, mas assim, a gente colocou uma data plausível para nossa realidade hoje, né? Mas, gente, se quiser, a gente vai ficar batendo papo, mas eu vou só parar aqui para daí depois a gente envia. Não sei se o Proteus e o Renato querem terminar alguma coisa aqui, mas eu vou parar aqui de gravar só. E obrigado aí todo mundo que participou. Quem quiser conversar com a gente, sabe nossos contatos, sabe nossas redes sociais, fiquem à vontade. E valeu! Obrigado, pessoal.